Tagliaferro virou réu, o Eduardo virou réu, o Alexandre fazendo de conta que nem conhece leis, por isso as ignora. Supremo inteiro tomando mijada pública de jurista renomado. O Estadão meteu um... Ei, STF, eu vou hablar muito aqui porque vocês passaram de todos os limites, companheirada. Veja alguma das frases pesadíssimas. Um tribunal que, em vez de corrigir abusos, os institucionaliza. Uou! A perversão jurídica é tão evidente quanto constrangedora. Uou! O tribunal age como cúmplice passivo. Eita. Em nenhum Estado de Direito isso é justiça. É abuso de autoridade. E vai tomando, vai tomando. O estado de exceção virou expediente administrativo. O poder de julgar, instrumento para intimidar. E a toga, um salvo-conduto para o arbítrio. Meu amigo, se fosse algum bolsonarista falando isso, estava preso por atentar contra a democracia. Mas já que é o Estadão esfregando com sal, eu acho que eles vão fingir demência e fazer de conta que não viram, então não vou fazer nada, porque eu nem leio jornal. Esse editorial falava sobre o fato do Tagliaferro ter se tornado réu na Suprema Corte, refrisando aquele ponto que todos nós já comentamos 1 zilhão de vezes. Que foro o Tagliaferro tem para ser julgado na Suprema Corte? Nenhum. Não era para ele estar lá. Mas aí a coisa fica pornográfica, nível baixaria mesmo, quando a gente relembra que o Tagliaferro denunciou o Alexandre de Moraes em perseguições políticas e por fraude processual. E tudo isso apresentando provas, com metadados e tudo mais. Aí, em vez da justiça desse país investigar o Alexandre, eles vão atrás do Tagliaferro e ainda botam o Alexandre de Moraes, o denunciado, como relator da denúncia. Para completar, ele, Alexandre, como relator, votou para que Tagliaferro se tornasse réu por ter denunciado o próprio Alexandre. Ninguém tancou essa insanidade explícita, porque foi abusar demais do silêncio conivente dos juristas, da conivência da mídia. O que acabou gerando esse editorial pesadão do Estadão que diz: um processo absurdo. O caso Tagliaferro, que por denunciar um suposto abuso de Moraes, virou réu e será julgado pelo próprio juiz denunciado. Expõe um Supremo que transforma a exceção em método. Mas não foi só o Estadão, que durante muito tempo apoiou esse estado de exceção, e isso tem que ficar bem claro, que soltou os cachorros em cima do abuso de autoridade que está sendo cometido na Suprema Corte na cara de todo mundo. Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas do país, também se manifestou. Abre aspas. As informações de Tagliaferro são de interesse da sociedade. Assim, a admissão de que o ministro, que pode ser afetado pelas declarações, presida o processo voltado a sancioná-lo, envergonha o judiciário e zomba dos estudiosos de direito. Fecha aspas. Que lapada, hein, Alexandre? Ele vai parar no inquérito das milícias digitais? Só pra saber. Mas, de forma inacreditável, fica pior quando Alexandre de Moraes também vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu após denúncia do Gonê, o PGR escolhido pelo Alexandre, de que Eduardo cometeu coação no curso do processo por sua atuação nos Estados Unidos. E vamos por partes, porque, de novo, na cara de todo mundo, Moraes cita a si mesmo como vítima da suposta coação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E ele disse exatamente o seguinte... Abre aspas. Com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e a aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a esse ministro relator. Fecha aspas. Tipo, ele me atingiu pessoalmente, então bora, companheiros, vamos prender ele! Galera, estamos no período da Inquisição? Não, né? Era Estado Democrático de Direito. Democracia. Mas por que tem super cara de Inquisição? Isso porque o julgamento para tornar Eduardo Bolsonaro réu, que já se colocou diversas vezes publicamente como possível candidato à disputa pela presidência da República, foi feito no plenário virtual, sem direito à defesa de advogados, sem nenhuma espécie de contraditório. Aliás, nem intimado via carta rogatória o Eduardo foi. Os caras parecem estar no modo... folhas, vamos fazer, vai dar nada não. Mas o ponto mais óbvio dessa situação toda é que a denúncia não faz o menor sentido. Juro pra vocês, era só dar um Google. Significado de coação: constrangimento, violência física ou moral imposta a alguém para que faça, deixe de fazer ou permita que se faça alguma coisa. Quem aplicou as sanções ao Alexandre foi o Eduardo ou foi os Estados Unidos?
O Eduardo possui algum poder de caneta para assinar alguma sanção contra o país? Não, óbvio que não. Então, se o poder e a ordem do ato não vêm do Eduardo, como que ele pode ser acusado de coagir alguém se ele não possui meios para isso? O que o Eduardo fez foi uma atuação política, como político que ele é. Ele foi para os Estados Unidos e denunciou os mesmos abusos que o Estadão denunciou ontem em seu editorial. E galera, as consequências para países autoritários e ditatoriais são embargos e sanções de democracias verdadeiras. Sempre foi assim. Ah, Bárbara, mas o Brasil não tinha meios de se contrapor à atuação política do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ah, não? Então pra que a gente tem um Itamaraty? Pra que a gente paga um chanceler? A real mesmo é que ninguém do governo acreditava que a articulação política do Eduardo poderia gerar algum resultado concreto. Vocês lembram? A mídia relatava que os ministros zombavam da situação. É preciso que fique claro que o governo brasileiro, em momento algum, se movimentou para levar o contraponto político da situação lá para os Estados Unidos. O Lula nunca quis esclarecer para o Trump que ele não era presidente de uma ditadura. Nunca teve essa vontade. Aí, ele perdeu a disputa política e o Alexandre foi sancionado. Barroso perdeu o visto e estava lá no Roda Viva chorando. Literalmente. E aí, para tentar reverter a total falta de habilidade internacional e até mesmo a falta de relacionamento com os Estados Unidos, o judiciário tomou o lugar da disputa política e agora quer prender o Eduardo por fazer política. Porque o tribunal que deveria apenas analisar e aplicar as leis, perdeu uma disputa política. Se os ministros realmente quisessem apontar o crime de coação, deveriam apontar para o Trump. Afinal, ele que deu a ordem. Ele que assinou a carta enviada ao Lula dizendo que as tarifas se davam pela caça às bruxas promovidas contra o presidente Bolsonaro. Foi o Trump que autorizou que o Alexandre fosse colocado na lista de violadores dos direitos humanos. Não o Eduardo, que, de novo, não tem esse poder. E agora, mais uma vez, o juiz e vítima criminaliza a política e vai atrás de condenar adversários políticos para que eles se tornem inelegíveis. Democracias não fazem isso. Aliás, no meio do escândalo das falas abomináveis do Lula sobre a Operação no Rio, quando a opinião pública estava mandando o Janjo calar a boca, começaram a pipocar em todas as mídias várias matérias dizendo que o Alexandre estava escolhendo a cela que o Bolsonaro ocuparia na Papuda. E que ele mandaria o presidente para lá, nem que fosse para ter a imagem do momento registrada. O que por si só deveria ser um escândalo. Mas a questão é que a lei proíbe que Bolsonaro cumpra prisão em qualquer lugar que não seja em penitenciária militar. Então, Papuda sequer poderia ser cogitada. Bolsonaro é da reserva, mas ele ainda é militar. E o Alexandre tratorar mais essa lei não é apenas uma sandice, mas também a abertura de uma jurisprudência pavorosa para os militares. Afinal, após o Bolsonaro, qualquer um deles poderá ser preso em presídio comum. A lei militar terá ido para o lixo porque um ministro da Suprema Corte queria pelo menos uma foto da sua vitória política. E sobre isso eu vou repetir as palavras do Estadão. É uma perversão jurídica tão evidente quanto constrangedora.